O Brasil é considerado o país mais ansioso do planeta e o quinto mais depressivo do mundo. É o que apontam os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A depressão, conhecida como mal do século, atinge pessoas de todas as idades, mas são os idosos que lideram o ranking dos mais afetados pela doença. Geralmente, eles são mais sensíveis e vulneráveis. Segundo a última pesquisa nacional de saúde, realizada pelo IBGE, a depressão atinge cerca de 13% da população, entre as pessoas de 60 e 64 anos de idade. O Viver Melhor de hoje vai debater o contexto em que a depressão surge nos idosos, as formas de prevenir e identificar os sintomas, os tratamentos e as estratégias de combate à doença. Mas antes, confira uma reportagem que mostra que com uma rede de apoio, é possível sim garantir o equilíbrio entre a saúde física e emocional dos idosos, mesmo em casas de repouso. Eu estive no abrigo público do Distrito Federal, onde as pessoas acima de 65 anos contam com estímulos dos mais variados. Vamos conferir a reportagem. Atividades físicas, lúdicas, jardinagem, artesanato, musicoterapia. Nesta casa de repouso em Sobradinho, cidade do Distrito Federal, a ocupação do tempo livre contribui para o bem-estar social e o equilíbrio emocional dos idosos. A gente fica o dia inteiro, toda hora está fazendo uma coisa diferente. Segunda e quarta temos a horta. Na terça e na quinta nós temos musicoterapia, que é uma terapia junto é o musicoterapeuta com a fisioterapeuta. E também tem uma outra atividade que é a fonoaudióloga. Fisioterapia, trabalho manual, artesanato. A atividade física em si, ela já trabalha bastante essa parte mesmo das dores, o alívio das dores deles. Trabalha essa parte mesmo de estímulo mesmo de hormônios que trazem mais alegria, diminuição do estresse. Mas assim, para eles aqui, eu acredito que ainda é mais a questão funcional. Nós fazemos uma atividade junto com o músico, que é o Rafael. Aí a gente faz uma atividade ali, né, mais interativa. E a instituição conta também com a Casa de Memória, que é justamente essa casinha aqui onde nós estamos e traz vários objetos que remetem à infância e faz esse resgate mesmo de memória dos idosos. A gente tem aqui objetos antigos, fotografias, peças que acabam estimulando também esses idosos. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão é a psicóloga da casa, a coordenadora aqui da instituição, a Priscila Fernandes. Priscila, é bem interessante que é um pequeno museu, mas com essa memória afetiva que traz isso, que é muito importante para eles, né? A gente se emociona, imagina eles. É importantíssimo, né? Porque o nosso trabalho aqui ele é contínuo nessa estimulação dessa parte cognitiva, afetiva dos idosos, para a gente não deixar que infelizmente faz parte do processo do envelhecimento, né? Mas para a gente tentar retardar essas perdas, né? Então, aqui é um dos espaços que colabora nesse sentido. Dona Angelina, de 69 anos, chegou aqui depois que sucessivos problemas de artrite e uma inflamação na hérnia fizeram com que ela fosse obrigada a se afastar do trabalho como doméstica e cuidadora de crianças. Com problema de saúde, solteira, sem filhos e sem parentes na cidade, resolveu aceitar a proposta da assistente social enquanto esteve internada no Hospital Público de Brasília. Na hora, eu recusei, falei, eu morar num asilo, Deus me livre. Mas depois eu parei, pensei, eles foram lá de novo, falei, não, eu vou. E graças a Deus aconteceu tudo maravilhosamente. Eu sou muito bem cuidada aqui. É uma família maravilhosa. Eu agradeço todos os dias a Deus. Dona Margarida não lembra mais da idade, mas enquanto produz o artesanato em papel machê, recupera o sabor e as histórias de infância. Faço aquela florzinha com miolinho amarelo, faço tudo. A senhora faz melhor do que eu, viu? Tendo a massa bem feita, eu faço tudo. Diferentes histórias de vida que se cruzam por meio de elementos em comum, como perdas, abandono, saudade, mas que ganham novos capítulos traçados pelo afeto, pelo amor e esperança.
Bom, e para entender melhor o contexto que envolve a depressão nos idosos, como tratar, o que fazer, eu converso agora com o psiquiatra e chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal, Dr. Sérgio Cabral Filho, e a membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora Valmari Cristina Aranha Toscano. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigada pela participação. Vou começar com a doutora Valmari. Bom, nós acompanhamos na reportagem que a depressão é o mal do século, né? E, de fato, doutora, os idosos, eles são mais vulneráveis, mais sensíveis? Olá, Rafaela, obrigada pelo convite, pela oportunidade por falar de um tema tão importante, tão relevante para todos nós. Para a população idosa, mais do que para outras populações, acho que a tua pergunta abre uma questão em relação à vulnerabilidade e o acesso a recursos para que as pessoas possam transformar os quadros depressivos e as depressões no decorrer da sua vida. Acho que nunca se falou tanto em saúde mental quanto falamos hoje e espero que depois que a pandemia acalmar, a gente continue dando essa atenção. Infelizmente é o mal do século, é uma doença que acomete a todas as idades, a gente tem muitos adolescentes sofrendo com a depressão e para os idosos ela acaba sendo um pouco mais cruel pelo momento de vida que eles estão, pelas comorbidades e por muitas dificuldades diagnósticas que impedem que as pessoas sejam tratadas adequadamente. Então, conversar sobre esse assunto é muito importante para que a gente possa esclarecer quais os critérios e quais as características que demandariam um tratamento e a busca por um tratamento mais adequado. Doutor Sérgio Cabral, as alterações cognitivas normais da idade, elas acabam dificultando o diagnóstico da depressão em idosos? Olá, Rafaela. Agradeço também o convite para participar desse programa, que é muito importante para o cuidado mesmo dos idosos e para informar a população. Realmente, as questões cognitivas são muito importantes nas questões dos idosos e existe toda uma cultura popular de que o idoso vai ficando mesmo mais lentificado, com maior dificuldade de fazer as coisas, mas a gente tem que estar atento, porque um pouco mais de lentificação não quer dizer que ele não consiga fazer as coisas. Os idosos devem conseguir fazer as coisas que eles fazem antes, então isso deve ser um primeiro sinal de alerta. E é muito comum um fator confundidor. Muitas vezes um quadro depressivo se apresenta no idoso como apenas déficit cognitivo. Então isso precisa ser investigado, precisa ser tratado para que esse idoso não fique perdendo tempo sem tratamento adequado. Doutora Valmari, para a gente explicar melhor, eu falei de alterações cognitivas. Na prática, o quê? Perda de memória, às vezes uma lentidão, né? Quais são os elementos de que algo pode estar errado e trazer indícios de uma possível depressão? Eu acho que o Dr. Sérgio introduziu a questão de uma maneira muito clara em relação à justaposição de sintomas. E eu acrescentaria uma questão de que a gente atribui à idade, ou a gente coloca na conta da idade, uma série de comportamentos e de emoções que tem a ver com quadros patológicos. É aquela famosa frase, mas no lugar dele eu estaria assim mesmo, com esse monte de doenças, a pessoa é normal ficar deprimido. Não, não é normal ficar deprimido, é natural ficar triste, é natural ficar preocupado, mas esses sintomas que caracterizam a depressão, e hoje a literatura é muito clara na justaposição e na descrição desses sintomas, mas também a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente colocar uma régua muito alta, todo mundo está depressivo, ou todo mundo tem aí algumas características. Então, quais são os diferenciais nos idosos? Acho que tem esse embaçamento dos sintomas, então o aumento de dores, de doenças crônicas também pode confundir, então a pessoa está queixando muito de dor ou está reclamando muito, que é uma palavra que às vezes a gente usa, e isso pode ser um indício de que alguma coisa emocional não está bem. Os déficits cognitivos, perda de memória, déficit de atenção, alguma dificuldade nas apraxias, naquilo que a pessoa sempre fez, a pessoa não consegue mais fazer, e que pode ter a ver com déficit cognitivo, mas pode ser também com quadro depressivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque um quadro depressivo mais grave e um quadro
um déficit cognitivo, por exemplo, um quadro demencial inicial, a gente tem sintomas muito parecidos. Então, a importância, sempre que você perceber que alguma coisa está diferente naquele indivíduo, você procurar um profissional capacitado para fazer esse diagnóstico. A gente não pode achar, mas é natural, no lugar dele eu estaria assim. Mas ele é daquele jeito? Pessoas mais introspectivas, pessoas mais caladas, às vezes é mais difícil de perceber do que quem é mais falante, mais expansivo e que está mais quieto ou está mais desinteressado, né? Acho que a matéria que vocês apresentaram no início, ela é muito rica nesse sentido. A pessoa tem motivação, ela faz o que precisa ser feito. Uma pessoa com depressão, ela não tem energia para fazer o que ela sempre fez, por mais simples que fosse essa atividade. Então, esse é um ponto bem importante para procurar ajuda. Doutor Sérgio, então, a dor física, ela aumenta, digamos assim, para quem está depressivo, ou a pessoa tem ali uma confusão de sentimentos? Na depressão, e isso vale tanto para idosos quanto para jovens, todas as faixas etárias, existem sintomas diversos. Entre eles existem os sintomas cognitivos, que a doutora Valmar explicou muito bem. Outros sintomas podem ser apenas de alteração de humor, de atenção, alteração de energia, e outros podem ser sintomas físicos, muitas vezes somáticos, e nesses envolvem dores, né? E isso a gente pode ter dores de diversas ordens, dores em membros, dores torácicas, como opressão, sensação de engasgo, e isso faz parte do quadro, não por uma mera confusão, mas um sintoma realmente físico que ocorre, né? É muito comum algumas pessoas ou familiares falarem uma dor psicológica, uma dor de mentira. Não existe, não, a dor existe, ela é sentida. A questão é que não existe algum agente ali físico causando a dor, né? É o próprio cérebro da pessoa que entende aquilo como uma dor e ela é sentida realmente. Eu queria acrescentar uma questão. A gente ainda tem muita dificuldade de falar de emoção sem materializar. Angústia, né? Então, eu tô angustiada, eu tô com um aperto no peito, eu tô com um mal-estar, um frio na barriga. E às vezes as dores, esse mal-estar, é uma forma de eu falar de um mal-estar psicológico que eu não consigo definir. Então, essa sensação de desconforto, as dores, às vezes eu tenho uma dor mesmo por uma questão funcional, mas essa dor ela é potencializada pelo mal-estar. E o corpo, ele é mais tangível, ele é mais fácil de você ser escutado quando você fala disso, ou quando você tem uma somatização, ou quando o teu corpo traduz um sofrimento psíquico, tanto para você quanto para o outro, né? A gente ainda tem muito preconceito com a depressão de que é frescura, é doença de rico, é coisa de quem não tem nada para fazer. E, na verdade, a depressão ela é uma doença, ela é muito grave e as pessoas precisam entender, né? Quando uma família chega para o consultório e me diz, mas a minha mãe está querendo chamar atenção com essa depressão. Por que ela está precisando chamar atenção por uma via patológica? Será que tem alguma coisa nessa dinâmica acontecendo? Só que, por outro lado, também, a gente não pode condenar as famílias, porque você ter uma pessoa depressiva é muito difícil, principalmente as depressões graves, porque você se sente muito impotente, você faz tudo e a pessoa não melhora, você propõe tudo e a pessoa não fica bem. Então, isso vai mexendo também com quem está perto. O que caracteriza a depressão, a melancolia, a tristeza? É difícil identificar? Sim, a tristeza, né, que seria o elemento inicial, assim, vamos dizer, mais básico, é algo que é um sentimento humano, né? E é muito comum, todo mundo fica triste a todo momento. Ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, muitas pessoas estão vivenciando lutos. Então, é normal você ficar triste com a perda de alguém, mas isso não quer dizer que você vai ter prejuízos em situações ou em dimensões da sua vida cotidiana. Então, estou triste, mas continuo fazendo meu trabalho, continuo cuidando da minha família, cuidando de casa, tendo minhas relações sociais. A partir do momento que a gente começa a observar prejuízo em vários aspectos da vida, ou às vezes de forma intensa em um aspecto da vida, associado a vários outros sintomas, que não só o humor triste ou o humor deprimido, aí a gente pode classificar como um quadro depressivo. Então, se a gente tem perda do prazer nas atividades que antes eram prazerosas, se a gente tem alteração de sono, seja para mais, seja para menos,
Apetite, a mesma coisa, seja para mais ou para menos. Se a gente não consegue executar tarefas que a gente conseguia antes, entre outros vários critérios, a gente já pode caracterizar isso como um quadro depressivo. E quando a gente pensa em quadros em que a pessoa passa a ficar dentro de uma vivência que a gente chama de psicótica, é o mais grave dentro da depressão, que antigamente era chamado de melancolia, né, antes das classificações colocarem como depressão leve, moderada e grave, enfim, que a melancolia é um quadro que envolve pensamentos que não condizem com a realidade. A tristeza, como o Dr. Sérgio colocou, ela é um sentimento normal e nos ajuda a lidar com a realidade e sermos melhor, mas a tristeza passa, né? Então, eu tô aqui meio triste, meio desanimada, alguém me liga e me convida para fazer alguma coisa que eu gosto, a minha tristeza passa. Se eu tô deprimida, ela não vai passar. Né? E acho que é importante a gente tomar cuidado também com o tempo da tristeza, porque esse tempo ele é muito subjetivo. Para mim, a tristeza passa logo, eu não arrasto correntes mais do que 2 dias. Para outra pessoa, um processo de luto, um processo de lidar com essa tristeza, ele é um pouco maior. Nós estamos falando de idosos e estamos falando de perdas. A gente tem situações onde o idoso ele perde um companheiro ou uma companheira de 50 anos de vida. Como que eu quero que em 2, 3 meses ele retome a vida dele? Às vezes ele precisa de um medicamento como um aporte para ele poder tocar a vida dele para frente, mas ele tem recursos para seguir. Né? O que a gente vive atualmente é essa intolerância das pessoas com a tristeza e uma busca maníaca por um bem-estar que também não é natural. Né? Então, se você está passando por um momento de dificuldade, você está muito bem, isso me preocupa tanto quanto alguém que está depressivo. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse diagnóstico precoce e o profissional capacitado para isso. Eu vou pedir licença para vocês agora, porque o programa faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Você não saia daí, porque no próximo bloco temos o quadro Avanços, onde vamos falar sobre o tratamento contra a depressão dos idosos. Os detalhes você confere daqui a pouco, eu volto já. O Viver Melhor está de volta e hoje mostra como vivenciar a terceira idade com saúde e disposição. O programa alerta para a importância de prevenir o estado de tristeza nos idosos, que pode evoluir para um quadro mais grave, a depressão. A prática regular de exercício físico é uma grande aliada. Ela faz o cérebro liberar substâncias ligadas ao bem-estar, como endorfina e serotonina, que melhoram o humor e fazem com que sentimentos de tristeza e o estresse diminuam. Dona Maria Amélia, de 88 anos, pratica exercícios físicos 3 vezes por semana por 40 minutos com um preparador físico. Quando ele não vem, o dia que não é de ginástica, eu caminho aqui dentro de casa, no jardim, eu faço muito, subo e desço escada, que segundo o cardiologista, que o melhor exercício para o coração é subir e descer escada. A paixão pelas atividades físicas é antiga, mas se intensificou com a terceira idade. Sempre eu gostei. Desde criança, eu gostava de correr, eu gostava de fazer uns exercícios que eu fazia por minha conta, que eu nem... Às vezes eu via em cinema, às vezes eu via na escola, quando tinha ginástica, né? A atividade física estimula a memória e coordenação motora dos idosos. E quando aliada ao convívio social com demais colegas, pode levar a uma melhora ou estabilização de doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson. Também é determinante na prevenção e no tratamento contra a depressão. Para a saúde mental, estudos científicos confirmam que o exercício físico, quando realizado de forma regular, libera hormônios como a endorfina e a dopamina, que funcionam como analgésicos naturais, aliviando as tensões e regulando as emoções. E nada de desculpa. Se você acha que é tarde demais para começar, veja só o recado da professora da Universidade de Brasília. Existem uma série de estudos científicos que comprovam
que 2 meses de treinamento, um estudo feito com nonagenários, 2 meses de treinamento de força conseguem reverter até 20 anos de sedentarismo. Nunca é tarde para começar, né? É bom fazer o quanto antes, mas tem que fazer atividade física, se alimentar bem, bons hábitos sempre. Bom, vou voltar a repercutir essas e outras questões com os meus convidados, o psiquiatra e chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal, Dr. Sérgio Cabral Filho, e a membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora Valmari Cristina Aranha Toscano. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui. Atividades físicas, movimentar o corpo e, consequentemente, garantir aí um emocional saudável é bom para todas as idades, né, doutora Valmari? Sobretudo para a terceira idade. Sim, é muito importante, tanto para que a pessoa se mantenha ativa física e mentalmente, mas é muito importante que, ao propor esse tipo de atividade, a gente leve em consideração as preferências do idoso, os hábitos do idoso, não só boa intenção, porque às vezes a gente tenta uma atividade para que a pessoa ocupe o seu tempo, e a ocupação do tempo livre, o propósito de vida é fundamental, mas também não é com qualquer atividade, né? Acho que essa atividade ela tem sim que ter um propósito, desmistificar algumas atividades, porque é muito mais fácil para você fazer atividade física na velhice quando você fez atividade a vida inteira, você entrar pela primeira vez numa academia depois de idoso, você usar a roupa de ginástica, você usar um maiô, para algumas pessoas pode ser foco de resistência, então é importante quando a gente prescrever ou propor alguma dessas intervenções que a gente entenda e inclua o idoso na tomada de decisão, porque às vezes ele não vai aderir ao tratamento por falta de orientação adequada ou por alguns estereótipos que ele desenvolve aí durante a vida. De que forma a vulnerabilidade social e econômica impacta na depressão? Esse é um fator muito importante, tanto para ter acesso a tratamentos adequados, quanto a ter recursos. Acho que um grande exemplo disso, na pandemia, foi o acesso à tecnologia. Foi muito menos difícil, eu não vou dizer fácil, porque não foi fácil para ninguém, mas foi menos sofrido para quem tinha acesso à tecnologia, tanto a alfabetização digital, de saber usar um celular ou um computador, porque foi a forma que você conseguiu manter a interação durante esse período. Teve o prejuízo físico, mas não teve tanto essa questão do isolamento. Então, acho que essa é uma questão importante, eu acho que é uma questão que envolve a sociedade como um todo. Eu acho que o doutor Sérgio colocou na fala dele, muitos idosos não têm família, ou às vezes a família está lá ocupada com outras funções também, né? Cada vez mais as pessoas têm filhos mais tarde, então você tem casais jovens com filhos pequenos, pais idosos, às vezes os avós. Não é nem que a família não quer estar perto, por uma questão de estrutura, principalmente nos grandes centros, você não consegue estar perto. Então, muitas das relações sociais dos idosos são com os seus pares. É o grupo da dança de salão, é o grupo da igreja, e as pessoas perdem isso, e isso tira as redes de proteção, né? Acho que a gente ficou muito em queda livre, muitos idosos ficaram. O que nos faz pensar também, como profissional que trabalha com idoso, né? Eu como psicóloga, cuido de pessoas adoecidas, mas trabalho com prevenção de saúde, de qualidade de vida, é também a gente ajudar as pessoas a construírem um pouco mais de recursos para lidar com as suas situações e não depender só do que acontece fora de casa, porque o que a pandemia mostrou foi isso: se eu não converso com as amigas da Hidro ou com as pessoas da comunidade, eu não tenho vínculo, né? Então, como que a gente cuida desse isolamento que é real para muitos idosos, não ter filhos ou perder familiares? E acho que tem um outro ponto, que é a população LGBTQI+, né, que é uma população que também está envelhecendo sem necessariamente ter um convívio social para essas situações de maior necessidade. Acho que nós temos que nos preparar para isso, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, enquanto poder público. E nós caminhamos para, daqui a algumas décadas, ser um país com mais idosos do que jovens. E é fundamental que esse olhar, que essa visão seja estabelecida para não acontecer desamparo e vulnerabilidade social. Eu acho que isso tem crescido, mas ainda precisa de um reforço importante em termos de políticas públicas e foco
maior para essa população idosa e proteção desses indivíduos. Eu acho que a gente está caminhando num sentido bom, mas precisamos de um reforço maior ainda. Bom, devagarzinho a gente vai avançando, né? E falando em avanços, a ciência também aponta para inúmeras possibilidades quando os idosos precisam de medicamentos específicos para tratar a depressão. Conheça agora a estimulação magnética transcraniana repetitiva, que é uma técnica que vem sendo estudada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O coordenador do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria e responsável pelo estudo explica que a técnica consegue modular o funcionamento cerebral por meio de uma bobina. Dependendo da região em que esse estímulo é feito, o quadro do paciente melhora em taxas semelhantes às de antidepressivos, em torno de 50%. As vantagens em relação aos medicamentos tradicionais são a baixa incidência de efeitos colaterais e a ausência da interação farmacológica. É uma técnica que a gente tem uma bobina que põe em cima do couro cabeludo aí dos pacientes. Essa bobina faz um campo magnético que passa a pele, passa o osso e estimula diretamente o cérebro. Então essa técnica consegue mudar o funcionamento da circuitaria neuronal. Tá? Então a gente faz o que a gente fala que é uma estimulação bilateral dos dois lados da cabeça. Tá? Isso dura por volta de uns 10 minutos. É uma técnica que geralmente tem poucos efeitos colaterais, né? O efeito colateral mais comum da técnica, isso é uma grande vantagem em relação ao antidepressivo, pode ter uma dor de cabeça leve nos primeiros 3 dias. Na verdade, é uma dor muito muscular, porque o campo magnético faz o músculo da face contrair, então é uma dor parecida com de academia, por exemplo. Doutor Sérgio Cabral Filho, o que o senhor destaca dessa pesquisa, desse estudo que já vem sendo utilizado com idosos e menos invasivo esse tratamento, né? Os idosos, eles têm uma particularidade que, em muitos casos, eles já usam muitos medicamentos e têm várias comorbidades clínicas. Então, tem hipertensão, diabetes, problemas com colesterol e triglicerídeos e vários outros problemas de saúde. Sendo assim, você acrescentar mais remédios pode ser ruim, porque você pode aumentar a interação medicamentosa e você pode provocar muitos efeitos colaterais. Além disso, tem alguns remédios que a gente não pode usar no idoso com uma segurança que a gente gostaria. Então, procedimentos não invasivos e com pouco efeito colateral são fundamentais para que a gente possa atender essa população. Nesse sentido, a estimulação magnética transcraniana é muito importante. Já é um procedimento que já acontece tem bastante tempo, já é bem utilizado em população jovem, adultos, para depressão, isso já está muito bem claro, e tem sido utilizado bastante já na prática para idosos, e os estudos estão vindo para corroborar os benefícios e os resultados. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho que, claro, eu tendo, né, a trabalhar com as medidas não farmacológicas e propor algumas intervenções, embora a gente tenha muitas limitações, tanto quanto ao uso da medicação, quanto a esses procedimentos não invasivos. O que a gente procura avaliar é o risco e o custo-benefício de cada tratamento, né? Porque eu acho que alguns tratamentos são longos, alguns tratamentos são caros, a melhora ela é muito demorada, então o paciente desiste, a família desiste. Então eu acho que nós precisamos evoluir sim nos tratamentos e cada vez tratamentos mais objetivos, porque muitos idosos dizem não tenho mais a vida toda pela frente para ficar tratando de uma depressão 10 ou 15 anos, né? E também para trabalhar um pouco a prevenção de recidivas, né? Porque uma vez você tendo um episódio depressivo, a chance que você tem de ter outros episódios vai aumentando e o medo que a pessoa tem também de cair em depressão novamente, né? Então, acho que como a gente teve, né, os dados que você apresentou no início sobre o índice que a gente tem de depressão e ansiedade no Brasil,
nos faz pensar também como a gente vai combater tudo isso. E nem todo mundo vai ter acesso ou recursos financeiros para os tratamentos de ponta. Então, é importante que a gente também trabalhe com essa adaptação e o acesso das pessoas aos tratamentos, e desmistificando os tratamentos, né? Falar de um procedimento como esse elimina muitos estereótipos. A gente vem na história da saúde mental com todos os preconceitos, com o eletrochoque, né? Com a eletroconvulsoterapia, e a psiquiatria durante muito tempo trouxe muita resistência, né? As pessoas têm receio, às vezes, de ir no psiquiatra porque eu não tô louco, ou vai no psicólogo porque eu não tô louco, né? E às vezes isso impede que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade coerente para romper preconceito e procurar a melhor técnica para cada um. Com essa excelente reflexão, a gente tem que derrubar estigma, né? Falar mais sobre o assunto e criar essa rede de apoio, conversar, se unir para a gente conseguir ajudar os idosos, prevenir o problema e envelhecer com qualidade de vida. Doutora Valmari, doutor Sérgio Cabral, muito obrigada pela participação de vocês. Feito o alerta dos especialistas, eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana com mais um tema que envolve qualidade de vida, bem-estar, saúde física e emocional. Nos vemos. Até lá. Tchau, tchau.